Quando o Boston Celtics estava negociando Jaylen Brown, surgiu uma possível troca envolvendo o Bucks, quando eles tiveram a chance de conseguir Giannis. Esse acordo não foi pra frente porque o Celtics rejeitou e não quis incluir alguns dos seus jogadores jovens na troca. E assim, eles acabaram fechando o acordo com o Philly. MVP das finais de 2024. Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers, em troca de Paul George e 2 escolhas de primeira rodada. Minha reação inicial foi: uau, o Celtics cometeu um erro ao rejeitar isso, se esse era o plano B deles. Essas situações, no entanto, já aconteceram tantas vezes que nem dá pra contar, em que um time está prestes a fechar um acordo que poderia mudar o rumo da franquia, mas acaba ficando com medo e desiste na última hora. No fim das contas, esses GMs se arrependem dessas decisões pelo resto da vida. Vamos dar uma olhada em times que rejeitaram trocas que poderiam ter mudado o rumo da franquia, e o que fez eles mudarem de ideia mesmo assim. As decisões deles eram razoáveis na época? Sem mais delongas, vamos começar. OKC rejeita Tyson Chandler. A única troca neste vídeo que já estava fechada e foi aprovada pelo escritório da liga, mas quando Tyson Chandler chegou a OKC e fez os exames médicos, o médico do time afirmou que havia um problema sério com o dedão do pé esquerdo dele. Segundo relatos, ele determinou que o risco de uma nova lesão era grande demais para dar liberação médica ao Chandler. E eventualmente a troca foi cancelada. Foi o vestiário mais silencioso que eu já vi antes de um jogo. Porque Tyson é alguém que eu respeito muito. Nesse acordo, o OKC deveria ceder Joe Smith, Chris Wilcox e Devon Harden, o que basicamente não significa nada, porque os três já não tinham utilidade nenhuma naquele ponto de suas carreiras. Eles basicamente poderiam ter conseguido Tyson Chandler de graça, mas decidiram rejeitar o acordo devido ao risco de uma nova lesão, ao que Chandler afirmou, abre aspas, "Estou super chocado, isso é loucura." Para ser justo, havia motivo de preocupação na época, porque era a mesma lesão no dedo do pé que o incomodou nos playoffs anteriores em Nova Orleans, e o mesmo dedo que o fez desistir da seleção dos Estados Unidos porque ainda o incomodava. Mas olhando para trás, o que sabemos agora é que o OKC desperdiçou uma das maiores oportunidades que teve, porque Chandler acabou indo para o Mavs e se tornou uma peça fundamental para ajudá-los a conquistar o campeonato em 2011. Agora, esse cara arremessa por cima dele, ficou curto, Chandler pega o rebote e converte. Ele foi tão importante para esse time, e alguns diriam que foi a aquisição mais importante que levou a equipe ao status de campeã. Mas se ele tivesse acabado em OKC, existe uma grande chance dos Mavs nunca terem vencido o título, e o Thunder teria chegado às finais tanto em 2011 quanto em 2012, e talvez até por mais tempo. O maior problema do time na época era na posição de pivô. Kendrick Perkins era inútil contra qualquer equipe que jogasse com uma formação mais baixa e atlética, mas Chandler era uma melhora enorme em relação a ele. Como vimos em Dallas, seu alcance, sua rapidez nas rotações e sua defesa de ajuda, além da sua habilidade de finalizar jogadas no pick and roll, junto com pegar 4 rebotes ofensivos por jogo. Essas são as coisas que tornaram tão difícil para Miami lidar com isso, já que ele era um legítimo pivô de 7 pés com uma presença massiva no garrafão. O OKC sentia falta disso. Eles precisavam desesperadamente de um cara como Chandler nos primeiros anos de Durant, Westbrook e Harden. Tipo, não tinha como essa troca ser ruim para eles. Agora, se tentarmos justificar por que eles não seguiram com esse negócio, porque mesmo com o problema no dedo do pé dele, os caras que o OKC ia mandar embora não fizeram muita coisa pelo time de qualquer jeito, a única explicação que vejo é que o grupo de proprietários do Thunder ficou com receio em relação ao contrato do Chandler. Na época, a troca aconteceu no prazo de trocas de 2009. Chandler ainda tinha 3 anos restantes em seu contrato, que pagaria a ele cerca de 11 milhões de dólares por ano. Para referência, ele seria o jogador mais bem pago da folha salarial do time, e o contrato só expiraria no final da temporada 2010-2011. Ainda assim, isso seria antes das extensões máximas dos contratos dos jogadores jovens entrarem em vigor, então eu não sei. Acho que o contrato dele limitava a flexibilidade do time, e a lesão no dedo do pé era motivo suficiente para se preocupar caso ele não conseguisse se manter em quadra de forma consistente. Ficar preso a um contrato enorme enquanto havia um problema de lesão persistente, esse foi o motivo que Sam Presti deu para rejeitar o acordo. E ao vetar essa troca, OKC alterou inadvertidamente o destino de 2 times, talvez até mais. O Canadá rejeita 2 trocas por Steve Nash. Houve uma época, no início da carreira de Nash, em que o Dallas Mavericks cogitou trocá-lo tanto para o Raptors quanto para o Vancouver Grizzlies. No entanto, ambos esses negócios foram recusados. De acordo com o ex-GM do Raptors, Glenn Grunwald, por volta do verão de 2001, pouco depois da impressionante campanha de Vince Carter nos playoffs em Toronto, o Dallas Mavericks entrou em contato com ele e ofereceu um acordo que, olhando para trás, parece meio insano. Os Mavs ofereceram Steve Nash e Dirk Nowitzki por Vince Carter e Antonio Davis.
Para constar, Davis também tinha acabado de ter sua melhor temporada em Toronto, sua primeira e única participação no All-Star. E Carter estava no topo do mundo. Vince colocando a bola no chão, drible cruzado, aplausos, aplausos, mais aplausos para Vincent Lamar Carter! Embora nem Dirk nem Nash ainda tivessem se tornado All-Stars. Então, na época, fazia sentido para Toronto rejeitar essa proposta, mas alguns anos depois, eles se arrependeram. À medida que Dirk e Nash se tornaram jogadores All-NBA, Vince Carter ficou cada vez mais insatisfeito em Toronto, até chegar ao ponto de, famosamente, desistir do time e pedir uma troca. Era por volta de 2004, e o valor de troca dele estava tão baixo, se eles voltassem aos Mavs e tentassem conseguir o mesmo acordo, seria um motivo de risada. Imagine como os Raptors poderiam ter sido diferentes. Uma dupla de Nowitzki e Nash os consolidaria como candidatos aos playoffs por muitos anos. Mas, ao contrário do massacre brutal que é a Conferência Oeste, eles estariam no leste, em um dos períodos mais fracos que essa conferência já teve. No entanto, essa não foi a única vez que isso aconteceu com Nash. Alguns anos antes daquela proposta por Vince Carter, o Vancouver Grizzlies tinha a segunda escolha no draft de 1999. Eles notoriamente usaram essa escolha para selecionar Steve Francis, que imediatamente após ser escolhido, ficou profundamente chateado. Steve Francis, from the University of Maryland. Dava para perceber pela expressão no rosto dele na noite do draft, porque ele avisou os Grizzlies para não escolherem, pois não queria se mudar para o Canadá. Então ele se recusou a jogar por eles e exigiu uma troca. Os Grizzlies exploraram suas opções, e uma das possibilidades que surgiu foi um possível negócio envolvendo Nash. De acordo com o agente de Nash, Bill Duffy, ele disse: os Vancouver Grizzlies poderiam ter tido Nash por Steve Francis. Stu Jackson, o gerente-geral dos Grizzlies, recusou isso imediatamente. Se ele tivesse feito esse negócio, ainda haveria uma franquia em Vancouver hoje. Isso dói. Duffy está certo. Eu acho que se Stu Jackson tivesse aceitado a troca por Nash, Vancouver teria conseguido o jogador que cresceu a poucas horas de Vancouver. Em teoria, isso faz sentido por causa do que já sabemos. Mas na época, Nash ainda não era muito bom. Em 1999, ele tinha acabado de fazer uma temporada sem brilho e ainda tinha dificuldade para acompanhar a velocidade do jogo da NBA. O cara teve uma média de 8 pontos por jogo no seu primeiro ano em Dallas, e o time já estava tentando trocá-lo, sem confiança de que ele seria o armador titular fixo. Ainda assim, acho que se Vancouver tivesse um jogador como Nash, que cresceu na Colômbia Britânica, isso poderia atrair fãs o suficiente para que a frequência de público não despencasse como aconteceu. E talvez a franquia pudesse ter ficado alguns anos a mais em Vancouver. Em vez disso, eles trocaram Francis por um monte de jogadores de apoio desconhecidos, e o apelo do time simplesmente deixou de existir. Assim, devido a problemas financeiros, eles se mudaram 2 anos depois. Os Hornets adoram Frank Kaminsky. Lembra quando o Boston Celtics fez de tudo para tentar conseguir Justice Winslow na noite do draft? Antes do draft de 2015, o Celtics ofereceu ao Charlotte Hornets um pacote colossal de 4 escolhas de primeira rodada e 2 de segunda rodada em troca da 9ª escolha do draft dos Hornets. Eles queriam usar essa 9ª escolha para selecionar Justice Winslow, mas os Hornets recusaram a oferta, mantiveram sua escolha e selecionaram Frank Kaminsky. Uma escolha interessante, com certeza. Charlotte. Eles precisavam de arremesso e Frank Kaminsky tem 2,13 metros de altura. É o seguinte, eles erraram de várias maneiras aqui. Primeiro, eles escolheram Frank Kaminsky, o que foi um grande erro, já que ele nunca se tornou nada perto do que Michael Jordan tinha imaginado. Segundo, quero dizer, recusar 4 escolhas de primeira rodada é insano, não importa como você olhe para isso. Agora, essa parte é especulativa, mas havia uma chance de que algumas das escolhas que o Celtics incluiu fossem as escolhas do Brooklyn Nets. Lembre-se que na troca em que eles mandaram embora Pierce e KG, eles receberam de volta 3 escolhas de primeira rodada não protegidas e alguns direitos de troca de escolhas. E se o Celtics tivesse incluído algumas dessas escolhas do Brooklyn na oferta para o Hornets? Se esse fosse o caso, então o Hornets poderia ter perdido Jason Tatum ou Jaylen Brown, ou até os dois. No entanto, as escolhas reais nunca foram confirmadas, então não sabemos. Talvez eles não tenham incluído nenhuma das escolhas do Brooklyn, e se esse fosse o caso, não seria tão prejudicial para o Hornets. Acho que eles já foram punidos por terem escolhido Frank Kaminsky. A parte mais interessante dessa proposta era por que os Celtics estavam tão fascinados por Justice Winslow para começo de conversa. Bem, ele se encaixava no perfil do tipo de jogador que eles estavam procurando. Alto, atlético, um defensor versátil que pode marcar várias posições. Eles estavam nos estágios iniciais de reconstrução, e ele parecia um bom jogador para ajudar a construir a base de um novo elenco. Acontece que Winslow também não foi tão bem na NBA, então eles escaparam de um grande problema, porque os Hornets foram idiotas. Phoenix dispensa Kevin Garnett. Acredite se quiser, houve uma época em que Kevin Garnett esteve muito perto de se juntar a Steve Nash em Phoenix.
A off-season de 2007 foi marcada pela disputa por KG, com vários times tentando a sorte para conseguir contratá-lo. Entre esses times estavam os Lakers. Eles tentaram trocar Lamar Odom e Andrew Bynum com Minnesota pelo KG para juntá-lo ao Kobe, mas foram os Wolves que rejeitaram a negociação, e eles estavam certos em fazer isso, porque era um péssimo negócio. No entanto, havia outra negociação em andamento que envolvia os Wolves, Celtics e Suns, que mandaria Garnett para Phoenix, Shawn Marion para Boston e um pacote de jogadores de apoio e escolhas de draft para os Wolves. Esse negócio era tentador para os Suns, porque o KG era o cara perfeito para o time deles. Eles precisavam de um pivô defensivo de nível All-NBA para jogar ao lado do Amar'e Stoudemire, e os dois juntos no garrafão seriam uma dupla perfeita. O KG não teria que carregar tanto a pontuação nas costas como antes, e o Stoudemire poderia contar com ele para proteger o garrafão. O KG teria corrigido instantaneamente a maior fraqueza deles. Embora o Phoenix fosse uma opção forte para o Kevin Garnett, tudo desmoronou quando Steve Nash ligou para ele e deu a má notícia. Garnett explicou os detalhes da ligação. Abre aspas. Steve Nash veio falar comigo e estava muito decepcionado. Ele também pediu desculpas em nome do Phoenix e dos donos do time, e foi muito enfático sobre o quanto queria jogar comigo. Não está claro se o Suns rejeitou completamente esse acordo, mas de acordo com o que Nash disse, Robert Sarver, conhecido por ser o dono mais mão de vaca do basquete, queria que Garnett aceitasse uma redução salarial, porque ele não estava disposto a pagar o valor que ele queria. Isso fez com que Garnett não quisesse mais vir para Phoenix. Foi basicamente uma rejeição velada do acordo, mesmo estando tudo pronto para acontecer. Depois, mais tarde, Shawn Marion, que também fazia parte do acordo, não estava disposto a ficar em Boston a longo prazo, então isso acabou oficialmente com o que poderia ter sido uma troca lendária para os Suns. No fim das contas, quando os Suns desistiram, isso acabou sendo perfeito para os Celtics, que conseguiram o KG em outra negociação, mas para os Suns, só podemos imaginar o que eles poderiam ter sido. Eles tinham acabado de fazer uma temporada com 61 vitórias. Então imagine KG e Nash juntos tentando derrubar os Spurs, seu arqui-inimigo. Veríamos muito mais duelos entre KG e Duncan no Oeste, mas dessa vez o KG teria um time de verdade. James Harden quase foi para os Wizards. Durante a off-season de 2012, quando o Thunder percebeu que James Harden queria sair, antes de trocá-lo para o Houston, eles conversaram com vários times. Um deles era o Washington Wizards, com quem eles estavam em negociações avançadas. A proposta de troca era a seguinte: Bradley Beal, que acabou de ser draftado, e Chris Singleton em seu segundo ano, por James Harden. Essa troca colocaria Harden no backcourt junto com John Wall. E mesmo que seja difícil vê-los passando por uma conferência dominada por LeBron James, com certeza eles teriam tido muito mais sucesso do que Wall e Beal, que nunca passaram da segunda rodada como dupla. Agora, a reputação de Harden nos playoffs ficou abalada conforme sua carreira avançou, mas ele também passou todo o auge tentando desesperadamente encontrar uma brecha na dinastia dos Warriors, o que ele nunca conseguiu. De acordo com o Washington Post, a troca estava na mesa e o OKC estava pronto para fechar o negócio. Mas o dono dos Wizards, Ted Leonsis, não estava disposto a se comprometer com o que teria sido um contrato de 5 anos no valor de cerca de $80 milhões. Esse era o contrato que Harden queria, e era o máximo que ele poderia receber. Mas os Wizards estavam inseguros em oferecer isso para ele. Era basicamente o mesmo acordo que o OKC também se recusou a dar para ele, por causa das implicações no teto salarial. Senão eles teriam feito isso. Agora, dizer o quanto os Wizards sofreram por rejeitar Harden, eu não sei sinceramente. Beal realmente se tornou um All-Star, mas em termos de construção de time, Harden teria se beneficiado muito de jogar com um armador principal. As melhores temporadas dele foram com CP3, como armador, mas antes de conseguirem o CP3, ele teve que carregar o ataque em Houston por muito tempo. Ainda assim, se ele tivesse ido para os Wizards, teria tido John Wall desde o início do auge dele. Acho que a trajetória da carreira dele seria bem diferente, assim como o sucesso nos playoffs. Milwaukee quer Monta Ellis em vez disso. Acho que agora todos nós já sabemos sobre a troca do Monta Ellis em 2012, a negociação que o mandou de Golden State para Milwaukee em troca de Andrew Bogut. Essa troca foi muito impopular na época, a ponto dos torcedores até vaiaram o dono do time, Joe Lacob. Mas antes mesmo dessa troca acontecer, os Bucks receberam uma oferta parecida, que envolvia Steph Curry no lugar. Por muito tempo, a ideia de que Steph Curry foi oferecido aos Bucks era vista como uma lenda urbana, mas isso foi confirmado como verdade quando Mark Lasry comprou os Bucks em 2014. E ele recebeu essa informação de executivos de alto escalão dentro da organização. Na época, a troca para levar Steph Curry para Milwaukee já estava basicamente acertada entre as duas partes, até que a equipe médica dos Bucks interveio e indicou que os tornozelos de Curry não aguentariam.
Mark Lasry, logo quando comprou o time, brincou dizendo: "Acho que mandamos embora aquela equipe médica quando compramos o time." Esse foi o segundo momento neste vídeo em que preocupações com lesões se tornaram um motivo para rejeitar um acordo. Mas, para os Bucks, eles não foram os únicos que pensaram assim. Curry, em 2012, já vinha sofrendo com problemas debilitantes no tornozelo. Ele passou por uma cirurgia importante no verão anterior e perdeu vários jogos. Dizem que a troca inicialmente era para você ir para Milwaukee. Você sabe se isso é 100% verdade? A parte do médico, não consigo dizer um nome, mas sei que isso fazia parte da conversa. Sem contar que Curry já tinha sido envolvido em várias conversas de troca antes disso, incluindo uma negociação que envolvia mandar ele e Klay Thompson para os Hornets, pelo Chris Paul. Segundo relatos, Ethan Sherwood-Strass afirmou que isso estava praticamente fechado, mas Paul disse aos Warriors que não tinha a intenção de renovar o contrato lá, e foi aí que tudo desmoronou. Na verdade, até mesmo na noite do draft de 2009, os Warriors já começaram a colocar Curry em discussões de troca para tentar trazer Amar'e Stoudemire, de Phoenix. Então, quando os Bucks recusaram Steph Curry, não foi a primeira vez que ele quase foi trocado. É louco, não é? É preciso muita sorte para construir uma dinastia, e para os Warriors, a maior sorte que eles tiveram foi que os tornozelos do Curry estavam tão desgastados que a extensão de contrato que ele assinou acabou sendo a maior pechincha da história da NBA. Quero dizer, 4 anos por 44 milhões é um negócio absurdo. Durante sua temporada de MVP unânime em 2016, ele era apenas o 5º jogador mais bem pago do próprio time. Acho que não foram só os outros times que não confiavam na saúde do Curry. Os Warriors também ficaram preocupados por muito tempo antes dele explodir. Os Rockets perderam a chance de construir uma dinastia. Antes do lendário draft da NBA de 1984, o Portland Trail Blazers fez essa proposta de troca icônica para o Houston Rockets. Os Blazers tinham a segunda escolha daquele draft e ofereceram essa escolha junto com seu jovem alarmador Clyde Drexler, em troca do pivô dos Rockets, Ralph Sampson. Se os Rockets aceitassem esse acordo, eles teriam a chance de construir uma dinastia histórica, porque isso permitiria que eles tivessem tanto a primeira quanto a segunda escolha do draft de 84. Eles usariam a primeira escolha para selecionar Hakeem Olajuwon, como fizeram na linha do tempo original. Hakeem Olajuwon, the University of Houston. E a segunda escolha provavelmente seria usada para selecionar Michael Jordan. Isso garantiria a eles um trio de Hakeem, Jordan e Drexler, e esse Big Three seria possivelmente o trio mais dominante da história. Só que os Rockets rejeitaram essa proposta. Veja, na época, eles e muitos outros viam o Ralph Sampson, de 2,24 m, como um prospecto geracional intocável. A combinação de habilidades dele para o seu tamanho, junto com sua dominância defensiva, antecipou a forma como os olheiros da NBA passariam a ver Victor Wembanyama. Lidere e jogue com inteligência. Wembanyama. Sampson era para ser o Wemby original. Ele teve uma temporada de estreia dominante e participou de todos os 82 jogos. Então não havia indicação de que sua carreira seria prejudicada por lesões, o que agora sabemos que acabou acontecendo. Para ser justo, os Rockets ainda se saíram muito bem mesmo depois de rejeitar esse acordo, porque sua dupla Twin Towers no garrafão chegou às finais em 1986. Mas grande parte das dificuldades deles veio depois que as lesões de Sampson apareceram. Isso e o fato de seus jogadores serem suspensos por uso de cocaína. Então, no período do final dos anos 80 até o início dos anos 90, eles tiveram dificuldade em cercar Hakeem com um elenco de apoio competente. E ele também ficou frustrado com a organização em meio a rumores de pedidos de troca e confrontos com a diretoria. Eventualmente, eles conquistaram 2 campeonatos, então no final tudo deu certo. Mas imagine se eles realmente tivessem aceitado esse acordo e se tornassem uma dinastia instantânea logo de cara. Foi a maior oportunidade perdida da história da NBA. Por outro lado, talvez os egos fossem demais para o time suportar, e eles brigariam para ter mais a bola nas mãos, e nem Jordan nem Hakeem se contentaria com menos. Acho que nunca saberemos. Enfim, é isso, pessoal. Esses foram algumas das trocas mais icônicas que os times recusaram e pagaram o preço por isso. Consegue pensar em mais alguma? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!